Bom dia, meus amores! Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025 e nós temos alguns aspectos interessantes acontecendo no céu. Um deles, nessa manhã, com a lua ainda em Escorpião, por volta das 7 horas da manhã, essa lua fez um trígono com Netuno em Peixes. Trígonos são vias abertas e extremamente positivas que acontecem entre signos de mesmo elemento. No caso aqui, um trígono de água, potencializando o nosso campo intuitivo, mediúnico, os nossos canais de comunicação com a espiritualidade, com os nossos mentores, com as nossas falanges espirituais. De tempos em tempos, eu recebo comentários no YouTube: Lari, como é que eu sei quais são as minhas falanges espirituais? E eu vou dar uma dica aqui para vocês que é gratuita, porque sim, tem como descobrir através da leitura de mapa natal. Na leitura de mapa natal comigo, normalmente essa informação aparece, mas você consegue através da afinidade. As nossas simpatias e antipatias, elas não são aleatórias, não são à toa. Sabe quando você acaba de conhecer uma pessoa e sente uma simpatia por ela? Você sente uma afinidade que você não consegue compreender de onde é que vem? E por vezes acontece também de você, nesse mesmo cenário, conhecer um outro alguém em que você sente que, meu Deus, não gosto dessa pessoa, não me fez nada, acabei de conhecer, não sei nem quem é, mas tem uma antipatia, não me desce. Quando o santo não bate, então, as antipatias e simpatias, as afinidades e desafinidades, elas não são aleatórias, inclusive relacionadas às falanges espirituais. Se você sente afinidade com o povo cigano, poxa, eu ouço música cigana, eu começo a me arrepiar, parece que minha alma quer dançar, me bate uma alegria. Ou eu ouço o mantra de Ganesha, isso aconteceu comigo em 2017, eu acho. Sim, acho que foi 2017. Quando eu escutei o mantra de Ganesha pela primeira vez, primeiro que eu sabia cantar e eu mesma me espantei com a minha própria voz cantando o mantra nos primeiros segundos. Porque não é assim, eu escutei alguns minutos e depois comecei a cantar, porque mantra é repetição. Não, nos primeiros segundos eu estava cantando e eu me assustei com a minha voz cantando o mantra que eu estava escutando pela primeira vez. Um outro ponto, eu comecei a chorar de alegria. E eram lágrimas assim que eu não conseguia controlar. Eu simplesmente chorava e muito de alegria. E me deu uma vontade assim de levantar e dançar e ficar cantando o mantra. Então ali eu soube que a minha conexão com Ganesha é de outras encarnações, possivelmente encarnações em que eu experienciei na Ásia. E eu já tive acesso a vidas passadas minhas lá nessa região da Ásia, em que eu vi uma cena específica, enfim. Então, bom, preste atenção nas suas afinidades. Você sente afinidade com um deus hindu específico, com uma deusa hindu específica? Você sente afinidade com os pretos velhos, com um orixá, com um santo católico, enfim. As suas afinidades e desafinidades, elas não são aleatórias. Então, até mesmo para reconhecer o processo de identificação e de reconhecimento das suas falanges espirituais, pode vir desse lugar também. Confia no seu sentir, porque ele vai te direcionar para onde e de onde você veio, tá? Mas bem, falando do aspecto aqui de hoje, então, como eu estava, puxei o gancho, não é mesmo? Essa lua em Escorpião, conversando em trígono com Netuno em Peixes, traz essa abertura dos nossos canais mediúnicos para recebimento de informações, inclusive através da nossa produção onírica, através dos nossos sonhos. Essa semana tivemos aí um grande triângulo de água no céu, aflorando a nossa intuição, trazendo uma percepção mais aguçada para os assuntos espirituais, sinais, espiritualidade realmente conversando conosco de várias formas, e uma dessas formas pode ser também através da produção inconsciente, da produção onírica, das informações que surgem através dos sonhos. Você aí que é minha consulente de terapia, anote os seus sonhos, registre e traga essas informações para que possamos analisar, construir sentido e significado
dentro do seu momento de vida. Para você que não faz terapia comigo e quer fazer, aqui na descrição desse vídeo eu tenho o link para o meu WhatsApp, se você estiver me escutando pelo YouTube. Se você estiver me escutando pelo Spotify, o link está na aba sobre. Você pode entrar em contato comigo, a primeira sessão tem valor descontado. Mas voltando aqui para essa quinta-feira, que é muito especial, que tem algo que eu não contei para vocês ainda. Hoje, dia 20 de fevereiro, eu completo 5 anos como astróloga, gente. Como o tempo passa rápido. E como ressoa esse aniversário com essa lua minguante. Vamos falar da lua minguante, eu puxo o gancho para falar um pouquinho da minha história enquanto astróloga. Às 14 horas e 32 minutos, no horário aqui do Brasil, nós damos início à lua minguante no signo de Sagitário. Para você que está em outro país, adapte para o seu fuso horário. E a lua minguante em Sagitário é algo que fica até meio desconexo, porque Sagitário é a frequência da expansão, da grandeza, do crescimento, da evolução, e o minguar é o oposto disso. Então, minguar é o reduzir, é o diluir, diminuir, minguar, como a própria palavra já traz. Então, são energias que elas são opostas, estão em polaridades diferentes, em polaridades opostas. Mas a frequência minguante, Sagitário e Peixes, são regidos por Netuno. Ambos, Peixes e Sagitário, são regidos pelo planeta Júpiter. Eu falei Netuno? Tive a impressão de ter falado Netuno. Sagitário e Peixes são regidos por Júpiter, pelo planeta Júpiter. E é a Lua em Sagitário que está quadrando o Sol em Peixes, formando o aspecto que dá início à Lua minguante. E o que Júpiter fala em Sagitário e Peixes trazem em comum, como temática comum? Os vícios, os exageros que levam às dependências, e aqui vícios e dependências de várias ordens, tá? Dependências emocionais, dependência com álcool e outras drogas ou outras substâncias psicoativas, incluindo medicamentos, comportamentos viciosos relacionados ao sexo, enfim, já falamos de substâncias psicoativas, mas também a videogame, a consumo, um padrão de consumo desregulado que leva a um vício, um consumo que é um consumo que passa ali do que é considerado adequado. Então a energia jupiteriana e sagitariana, elas versam sobre os excessos, sobre os exageros. E Peixes entra aqui falando também dos vícios e das dependências. Então essa lua minguante, ela vai nos ajudar a desapegar, a construir um comportamento mais saudável e até mesmo ter determinação. Quem já esteve próximo, já trabalhou, ou teve algum familiar, ou amigo, ou conhecido, ou até a própria pessoa mesmo que já estabeleceu algum tipo de relação viciosa com algo ou com alguém, sabe a dificuldade que é se desvincular desse comportamento. Exige muita determinação, e não só determinação, como tratamento mesmo, acompanhado de profissional na maioria das vezes, numa dependência emocional, numa dependência com uma substância psicoativa. Então essa frequência sagitariana, que é a lua minguante em Sagitário, vai te ajudar a setar um objetivo. Até o glifo, o símbolo do signo de Sagitário é uma seta. E uma seta, o próprio arquétipo da seta, ela traz um direcionamento, ela tem um foco, ela tem uma direção, tem um alvo. Então, para você aí que está em um momento passando por algum tipo de dependência ou vício de qualquer ordem, pode ser, como já falamos, uma dependência emocional, uma dependência financeira, comece a estabelecer uma meta e busque auxílio. Busque ajuda, acione a sua rede de apoio, seus amigos, seus familiares, as pessoas de sua confiança. Busque profissionais para te ajudar também. Se for uma dependência emocional, você vai começar a fazer terapia. Se for uma dependência com uma substância psicoativa, você vai buscar aí a rede, digamos, do AA na sua cidade, no seu bairro. Então, busque essa rede de apoio para que você possa, de forma estratégica, dar conta de avançar nesse processo.
A frequência sagitariana ela ajuda muito nos avanços, a dar saltos até evolutivos. Então, começar esse desvínculo nessa frequência sagitariana é sensacional. Um outro ponto relacionado a essa lua minguante. Nós temos hoje ainda uma quadratura acontecendo entre Mercúrio em Peixes e Júpiter em Gêmeos. Vamos lá, a energia pisciana e geminiana no lado sombra, elas tendem às distrações, à digressão, elas tendem a se perder também. Então hoje tem essa predisposição, não só hoje, mas ao longo dos próximos 3 ou 4 dias com mais intensidade, de você enviar um e-mail por engano, uma mensagem por engano, uma figurinha por engano, você enviar um e-mail e esquecer de anexar o arquivo, você enviar ali seus dados e colocar um dado incorreto. Então repasse tudo o que você for fazer. Cheque 2 vezes. Vou dar um check aqui nesse e-mail, ver se eu anexei o documento. Estou enviando os dados para fulano de tal, estou preenchendo o formulário. Antes de enviar o formulário, eu faço uma checagem para ver se, bom, preenchi o nome correto, preenchi a data de nascimento correto. Faça isso, porque tem essa tendência a distrações, certo? Um outro ponto também relacionado agora de forma mais abstrativa. Abstrativa? Existe essa palavra? Acho que não, hein? Agora de forma mais abstrata, vamos aqui no raciocínio filosófico. Esse Mercúrio, conversando com Júpiter em Gêmeos, Mercúrio em Peixes. Mercúrio rege os nossos padrões mentais. E a energia jupiteriana, por fazer a regência de Sagitário, também diz sobre expansão, crescimento, evolução. E a quadratura é quando a espiritualidade dá aquele puxãozinho de orelha. Assim, não adianta pensar grande se os seus movimentos, as suas ações, não condizem com essa grandeza que você tanto deseja e intenciona manifestar. A cocriação, ela não é feita só de pensamento, ela é feita principalmente, ela é feita sobretudo da ação, cocriação. A palavra ação faz parte da cocriação. Então comece a se movimentar. E por que essa quadratura fala sobre isso? A energia pisciana, estamos na temporada pisciana. Sol em Peixes, Mercúrio em Peixes, fazendo essa quadratura hoje com Júpiter em Gêmeos. A frequência pisciana, no lado sombra, ela tende à procrastinação, a preguiça, a inação, estagnação, autossabotagem. É o signo que mais tem um índice mais elevado de autossabotagem, é Peixes. Então não adianta você ficar aqui pensando, e intencionando e cocriando, mas de fato sem agir, sem movimentar. Então tem esse puxão de orelha. Saia do plano das ideias e comece a movimentar no plano material, para que as coisas de fato criem corpo aqui na matéria para você. Então comece a prestar atenção aí na sua vida, aos chamados que você tem recebido. Quais são os chamados que você tem recebido? Em quais áreas? Quais setores da sua vida? No setor afetivo, quais são os chamados que estão presentes no seu campo nesse momento? Eu preciso trabalhar a minha solitude. Percebo que sou uma pessoa dependente do outro. Se eu estou sozinha, eu me sinto mal, fico num desespero, numa sensação de angústia. Aqui é um cenário hipotético, tá, gente? Tem uma dependência com o meu parceiro, a minha parceira afetiva. Preciso trabalhar a minha independência e autonomia emocional. Os chamados que eu tenho recebido no campo profissional é para fazer movimentos no caminho de desenvolver renda extra. Eu quero criar novas fontes de renda para mim. Não quero ser refém de uma única fonte de renda, que é algo que eu bato na tecla bastante aqui nesse canal. Se você acabou de chegar, talvez ainda não tenha recebido alguma mensagem sobre isso, porque realmente eu nunca mais falei. Mas assim, jamais tenha uma única fonte de renda. Foque em desenvolver no mínimo, preste atenção, no mínimo 2 fontes de renda, no mínimo, porque senão você vira refém. Mas eu sou concursada, não importa. E no dia que esse trabalho se tornar nocivo para você,
No dia que você não suportar mais estar nesse ambiente, o que que você faz? Eu tiro uma licença prêmio. Ok. Mas e aí? E depois, quando você precisar voltar? E aí, como é que vai ser? Jamais tenha uma única fonte de renda. Comece a desenvolver estratégias para, no mínimo, ter 2 fontes de renda. E fontes de renda, gente, não vem só de trabalho não, tá? Você pode começar a investir e começa a criar uma renda passiva, uma fonte de renda passiva. Por isso que é tão importante estudar sobre organização financeira, estudar sobre investimento. Não é à toa que eu falo aqui bastante sobre cripto, é a tentativa de plantar uma semente aí no seu campo, para que você comece a estudar, comece a pesquisar. É porque não tenho tempo. Será que não tem tempo? Se organiza aí para que você possa escutar um podcast sobre finanças. Escuta tomando banho, coloca seu celular próximo ali, vai tomando banho, vai escutando. Primo Pobre, Bruno Perini, Primo Rico, tem tanta gente aí, Economista Sincero, tanta gente maravilhosa fazendo conteúdo, tem a Eteonilda também, que é maravilhosa. Estude sobre finanças, não seja refém, desenvolva, comece a estabelecer a sua independência em todos os sentidos. A única dependência que nós devemos ter, que é saudável, é a dependência com a espiritualidade, que é esse contato, essa intimidade com a espiritualidade, para nos guiar, para estabelecer a confiança. De resto, trabalhe sempre a sua independência, independência emocional, independência financeira, independência profissional, independência em várias ordens. Então, essa lua minguante em Sagitário, uma das temáticas é a libertação. E a libertação passa por esse lugar do autoconhecimento, esse lugar de reconhecer quais são as prisões que nesse momento estão presentes na sua vida. O que representa uma prisão para você? É o seu trabalho, porque é a sua única fonte de renda. E aí você está passando por situações desgastantes nesse trabalho, até humilhantes, passando ali por suportando situações tóxicas, mas você precisa suportar, estar refém, porque é a sua única fonte de renda. E você se sente preso a esse contexto, se sente presa a esse contexto. É a minha relação, eu tenho uma relação de dependência emocional, não consigo me desvincular dessa pessoa, ou seja, uma prisão emocional. Então comece a reconhecer as prisões. A frequência pisciana também fala muito sobre prisão, tá, gente? Peixes é um signo que fala bastante sobre encarceramento, sobre prisão. Então sejam prisões emocionais, mentais. Comece a perceber o que está te aprisionando para que você possa, através dessa tomada de consciência, buscar ajuda, inclusive profissional, em alguns casos sim é necessário, criar estratégias, criar um plano, um foco, um direcionamento. Lembra? Lua minguante em Sagitário, a seta que tem uma direção, ela tem um foco, ela tem um alvo. Cria estratégia para que você consiga atingir essa meta e esse objetivo e o seu processo de libertação comece a ser desenvolvido. Certo, meus amores? Desejo uma linda lua minguante para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.